Olá, Mônica, boa Olá, noite. Fernanda, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem? Que bom. Bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Dar alguns minutinhos e aí a gente pode ir começando, tá bom? Tudo bem, Fernanda. Aguardamos então. Bom, pessoal, acho que eu já vou dando início. É, Boa noite para todo mundo. Eu sou Fernanda Garcia, eu sou psicóloga e hoje estamos aqui com a Mônica Rodrigues. Ela é profissional da saúde pública e pensamos no tema suicídio em mulheres nos espaços urbanos. Tanto eu quanto a Mônica, a gente tem projetos de pesquisa que envolvem o suicídio, né? Meu projeto de pesquisa, ele é relacionado a vítimas de violência sexual e suicídio como um dos principais fatores. E a Mônica também estuda o suicídio na urbanidade, né, Mônica? Isso. O- Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa área de pesquisa, né? E relacionar com esse tema da urbanidade. No final, a gente vai fazer um recorte da pandemia também, tá? Então, a Mônica vai se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho do trabalho dela, né, Mônica? Isso mesmo, Fernanda. Olá, então eu sou Mônica Rodrigues. O meu projeto de pesquisa é incidência de suicídios na cidade de São Paulo, de acordo com o sexo e a faixa etária, no período de 1900 no período de 2009 a 2018. O meu orientador é o professor Marco Scanavino e meu projeto tem como orientadores a professora doutora Lígia Viseu, o professor doutor Marco Antônio Saraiva, doutora Lígia Viseu da Geografia, o doutor Marco Antônio Saraiva da Poli, o professor doutor Paulo Saldiva da Medicina e tem também o apoio do doutor Teng da Psiquiatria e da Secretaria Municipal de Saúde, o doutor Roberto e a equipe de geoprocessamento. Nós vamos estudar, trata-se de o suicídio é um fenômeno complexo e multidisciplinar, daí ter toda uma equipe engajada para estudar o suicídio. E assim, é um tema que, assim, a incidência de suicídio, se a gente for falar em incidência de suicídio, é um tema que tem como prevenir? Tem sim como prevenir. E uma das coisas que ocorreu quando eu fui estudar suicídio foi o seguinte: eu cheguei no professor Marco, no professor Teng, e falei assim, professores, e aí, eu vou falar de incidência ou vou falar de prevalência estudar suicídio? Como eu tinha comentado com você, Fernanda, porque assim, os, aí que o professor foi, me explicou que no meu caso, trata-se de incidência, porque vai ser relacionado às mortes por suicídio. Se fosse em relação à tentativa de suicídio, aí sim eu poderia falar em prevalência. E, e os dados que nós temos agora sobre suicídio conta muito com a participação da Organização Mundial de Saúde. A Organização É. Mundial de Saúde, desde a década de 90, ela vem publicando uma série de documentos. Nesses documentos, ela dá instruções para que os países implementem estratégias nacionais de prevenção ao suicídio. Assim, o primeiro documento que ela publicou assim mundialmente foi na década de 90. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde criou Uhum. o Dia, né, Nacional do Suicídio, o Dia de Prevenção, o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio, e o dia 10 de setembro, foi adotado por vários países, num dos países, foi globalmente isso, adotou o dia 10 de setembro. No Brasil, adotamos, além do dia 10 de setembro, o mês de setembro, como Setembro Amarelo, dia de alerta de prevenção do suicídio. Posteriormente, a Organização Mundial de Saúde, em 2015, lançou um plano de metas envolvendo dos países
entraram em acordo de diminuir a taxa de suicídio em 10% até 2020. Posteriormente, essa Uhum. data foi adiada para 2030 por conta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma das metas do milênio. E em Entendi. 2018, mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde já publicou um documento no qual ela mostra os países que já implantaram estratégias de prevenção do suicídio. Uhum. Então, tem todo como que eu posso dizer, tem todo um empenho das organizações. É um tema que, internacionalmente, é um problema de todos os países, não é só do Brasil. E eu vou Isso. deixar a Fernanda Importante você falar isso, né, Mônica? Porque a gente começa, então, falando que suicídio é uma questão de saúde pública, né? É algo que, por mais que tenha um tabu social envolvido, acredito que até quando eu fui convidar alguns amigos da área, falando um pouco sobre o tema que eu ia apresentar, né, na live junto com você, rolou nossa, que tema difícil, né? Difícil falar isso online, né? Então a gente tem muito esse tabu relacionado ao suicídio, que envolve até, será que falar sobre suicídio gera suicídio, né? As pessoas têm um pouco essa compreensão, né? E a gente considera que não, né? Quando a gente dá visibilidade, dá espaço, claro, um espaço adequado, uma fala que faça sentido, né? E bem com subsídio, a gente tem a ideia de poder transformar essa realidade, né? Então, muito bacana o seu trabalho, muito interessante, muito desafiador também, né? Enquanto a gente estava conversando um pouquinho sobre como fazer a live, sobre pegar os dados, a gente teve muita dificuldade, né, Mônica, em muita relação a falar dos dados, tanto nas urbanidades, em outras regiões. Então, é um desafio para quem pretende estudar sobre o suicídio, porque a gente tem pouquíssimo dado, né? Eu acho que é um pouquinho, então, sobre isso que a gente já vai entrar. Então, eu já vou pedir licença para começar a inserir a temática, tá bom? Bom, eu acho que quando a gente fala de suicídio, como a Mônica acabou de trazer, é um tema muito amplo e ele é complexo, né? O suicídio não é apenas o ato de atentar contra a própria vida ou de tirar a própria vida, né? Ele envolve uma série de comportamentos que eu acho importante a gente conseguir pontuar aos poucos e conseguir diferenciar, que vai fazer bastante sentido com os dados que a Mônica vai apresentar também, tá bom? Então, o comportamento, não chamamos de suicídio, chamamos de comportamento suicida, né? Que ele envolve uma série de respostas. Então, dentro do suicídio, a gente tem o comportamento autolesivo. O comportamento autolesivo, ele tem a intenção de causar alguma injúria, tanto física quanto emocional, para a pessoa, né? Contra si mesma. E o comportamento autolesivo não necessariamente é um comportamento suicida. Nem toda autolesão leva à morte ou tem a intenção de levar à morte, né? Isso é bem importante porque a gente consegue diferenciar quando de fato é uma tentativa de suicídio, quando o indivíduo ele busca tirar contra a própria vida e quando ele tem uma outra função. A gente tem bastante estudos que mostram que a autolesão, ela tem, por exemplo, reforçamento tanto negativo para aliviar alguma tensão, reforçamento automático, que é a própria estimulação tátil, que envolve a automutilação, por exemplo, né? Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre quando a gente caracteriza um suicídio, como a gente está caracterizando, né? Será que os equipamentos de saúde eles conseguem diferenciar um comportamento autolesivo suicida de um comportamento autolesivo não suicida? Né? Eu queria saber como que tem apresentado isso nos dados, Mônica, como que você percebe? Então, o que ocorre? Os dados sobre suicídios, a questão da subnotificação é fato, são dados Uhum. que, como você já tinha pontuado, são dados que não são fáceis de encontrar, porque muitas pessoas, às vezes, elas tentam o suicídio, mas não procuram o serviço médico, pela questão do estigma, do tabu. Então, assim, os dados que nós temos são os dados da ficha de notificação, que os Uhum. serviços de saúde eles têm até 24 horas para notificar uma tentativa de suicídio. Uhum. E então, assim, os dados
como eu vou falar um pouquinho mais na frente, eu não sei se eu já falo logo, os dados de tentativa de suicídio, nós temos o sistema, o SINAM, e temos o VIVA, Uhum. no qual notificamos violências, os dados de violências e de vigilância e violência de autoagressão. E temos o SINAM, que é o Sistema de Informação Nacional de Agravos, de notificação. E sobre a mortalidade do suicídio, nós temos o SIM, que é o Sistema de Mortalidade. E esses sistemas, eles dependem muito do quanto é notificado. Então, daí a importância da notificação. E todos os dados que nós temos é através dessas fichas de notificação, que infelizmente é bem subnotificado. Uhum. E, Mônica, você queria contar um pouquinho pra gente como tá a questão do suicídio no mundo? Temos dados em relação a isso para depois a gente trazer um pouco mais para nossa realidade, pensar nas cidades, como que é? Uhum. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas, não, a cada, como que eu posso dizer, cerca de 800 mil por ano que pessoas se matam por suicídio no mundo. Uhum. Isso significa que é o quê? Uma pessoa a cada 40 segundos se mata no mundo, e é além das tentativas de não sei quantas outras, de outras Uhum. tentando suicídio. E Então, se a gente tem, desculpa te cortar, mas se a gente tem uma prevalência tão alta, né, como você está indicando, de um suicídio a cada 40 segundos no mundo, isso são de tentativas efetivas, né? Quando a gente fala de e suicídio, a gente fala de uma tentativa que foi efetiva, que se concretizou, né? Imagina a quantidade de tentativas e de planejamentos e ideações, né? Para quem não sabe, ideação é o pensamento acerca de um comportamento suicida, o planejamento é quando você começa a considerar métodos, e a tentativa é quando você se engaja de fato em algum comportamento que possa causar lesão, né? Então a Mônica está trazendo um dado para a gente de 1 a cada 40 segundos, né? Um dado super isso, expressivo no mundo. Imagina a quantidade de ideações, planejamentos e tentativas que a gente não tem nesse período todo, né? isso. E no mundo, uma coisa assim que é fato, a mortalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de incidência em homens é maior do que em mulheres no Uhum. mundo todo. Só que de uns anos para cá, né, e principalmente agora, na questão da pandemia, há relatos de que está tendo um certo aumento. Mas isso nós Certo. só vamos ver posteriormente com os dados. Certo. Então, um dado que nós temos mundial, com exceção da China, né, Mônica? Isso, Que da os China, homens têm mais suicídios do que as mulheres, né? São tentativas mais efetivas, embora as mulheres apresentam maior comportamento autolesivo. Né? isso. Eu acho que o que vale é a gente pensar o porquê, já que a gente está fazendo destaque aqui para as mulheres, o porquê as mulheres se engajam mais em comportamentos autolesivos e porquê os homens têm maior efetividade com os comportamentos suicidas. Quem quiser pode ir fazendo pergunta nos comentários, tá? A Patrícia acabou de perguntar qual é a diferença do homem e da mulher, né? Mais ou menos isso que a gente vai se propor a falar agora. Então, Isso. acho que o primeiro passo é a gente pensar nos papéis sociais, né? Tanto dos homens quanto das mulheres dentro da sociedade, que envolve engajamento em comportamento autolesivos, por exemplo. O método que é utilizado para Sim, o comportamento a suicida no tentativa. homem, né, tende a ser diferente do comportamento suicida na mulher, né? Exato, Tem mais exato. do comportamento. Pode ser, Verdade. Fernanda. Imagina. É, então, alguns dados que a gente tem em relação ao método que é utilizado, né? Os homens tendem a utilizar métodos mais efetivos, né, com maior poder de letalidade do que as mulheres que acabam usando métodos com menor poder de efetividade. Também é bem relacionado à própria busca, né, por equipamentos de saúde em relação à mulher, em relação ao homem, né, aos próprios papéis desempenhados na sociedade em relação a isso.
o que vão dando para a gente esse contorno das mulheres estarem mais engajadas em comportamentos autolesivos. Né? E, de novo, a gente entra na questão de se esses comportamentos autolesivos, eles têm um viés suicida, né? Eu acho que a gente tem essas dúvidas porque a gente não tem esse dado concretizado e a gente não consegue diferenciar esse dado, né? A gente recebe o dado de automutilação, mas a gente não recebe como aconteceu, muito menos a função, né? Então, nem sempre um comportamento aparentemente com uma topografia voltada a uma autolesão tem aquela função de suicídio, né? Então, talvez estejamos aí lidando com uma realidade que não é um pouco diferente dos dados, né? Sim, isso mesmo, Fernanda. E, e com relação, assim, até mesmo na questão dos dados, o, Hum, o que nós temos de mais recente são dados do Boletim do Ministério da Saúde. uhum, Os últimos dados por eles foram publicados em 2017. E nesses dados, o que eles trazem? Que há um aumento dos casos de lesão autoprovocada no sexo feminino e masculino. uhum, E há uma maior proporção de violência infligida em mulheres, principalmente nos espaços urbanos. Esse dado é um dado que teríamos que olhar um pouco mais detalhe, porque no espaço, se formos olhar a condição da mulher, a mulher no ambiente, no espaço rural, ela tem menos possibilidades de procurar um serviço ou de procurar ajuda. Então, os dados que nós temos da mulher no espaço rural, praticamente no Brasil não temos dado sobre o suicídio de mulheres no espaço rural. São poucos dados. E da mulher no espaço urbano, aí tem todas as outras questões envolvidas, né, Fernanda? Do porquê que uhum. essa violência é mais auto-infligida. Agora mesmo, quando você busca na internet, por exemplo, a situação da mulher nesse período de pandemia, o que você vê? Você vê, aumentou os índices de violência na mulher, principalmente o que? Violência doméstica, em São Paulo, principalmente. E, e aí tem toda a questão cultural, socioeconômica envolvida em tudo isso. E a mulher ela, além dela cuidar das tarefas domésticas agora, ela tá tendo uma jornada tripla e sei lá, sabe? Porque ela tá tendo que, além de cuidar dos filhos, cuidar da casa, etc., fazer o trabalho externo, que às vezes ela já fazia, agora ela tá tendo que fazer home offices. Então, e além de cuidar de toda a família, né? Às vezes do marido, do. A Patrícia fez um comentário bem interessante aqui, que é o conceito de cuidado é bem diferente nos dois espaços, e é verdade, né? As funções que se esperam da mulher são bem diferentes das funções que se esperam socialmente dos homens, né? Então, quando você está trazendo aí a questão de cuidar da casa, é uma tarefa que é atribuída socialmente às mulheres, né? Não é que é uma tarefa feminina, é uma tarefa atribuída às mulheres, né? Ao sexo feminino. E como cuidar do marido, cuidar das crianças, né? Como se o marido precisasse de cuidado, né? Mas são tarefas que são socialmente atribuídas às mulheres, né? Eu achei bacana quando você salientou essa questão da urbanidade, né? E do rural, que é o acesso aos equipamentos de saúde, o acesso à própria informação, né? Os canais de ajuda que as mulheres têm, que muitas vezes elas não conhecem, né? Ou quando eles também não são efetivos, né? Acho que a gente vive essa realidade também. Outra coisa que eu achei bacana que você comentou é em relação. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, né? Em relação ao espaço urbano, né? O que será que envolve o espaço urbano a ter maiores casos do que o rural? Sem ser a questão da subnotificação, né? O que será que está relacionado, assim? O que você pensa? Então, eu acredito, assim, no espaço urbano, a mulher, ela tem eu diria que ela tem mais visibilidade Uhum. e
E outra coisa, a mulher ela está mais engajada na sociedade, então ela tem mais acesso aos meios de informações e, e, e assim, é interessante que ao pensar nessa questão da mulher no espaço urbano, eu fiquei me perguntando, será que o comportamento suicida de uma mulher que mora, por exemplo, na periferia é igual ao comportamento suicida de uma mulher que mora numa área mais nobre, por exemplo? Uhum. Aí, pensando na questão de espaço, a mulher que mora numa área mais nobre, ela tende a, pensando na residência, no lugar em que ela mora, tende a ser uma casa mais isolada, etc. Já as pessoas da periferia, não, elas estão muito próximas umas das outras. Então, a mulher, ela passa a sofrer uma pressão, tanto dela mesma, ela se pressionando por conta de estar sofrendo violências e etc., de estar passando por aquela situação, quanto a vizinhança também começa a perceber isso, né? Então, Uhum. acredito que no espaço urbano, essa questão, ela é mais, como que eu posso dizer? Ela é mais latente, né? Como se ela Isso, saltasse mais aos olhos, né? É importante a gente pensar nesse contexto, né? Que vai se desenhando no espaço urbano, que torna essas tentativas, maiores tentativas, se for o caso, né? Esse engajamento em comportamentos suicidas. Eu acho isso. super pertinente, né? E quando a gente está falando aqui sobre violência em relação ao suicídio, pensamos sempre que o suicídio é uma questão de vulnerabilidade que a pessoa está sofrendo, né? E a gente tem alguns Sim. preditores, né? Tanto transtornos de humor, depressivos, por exemplo, são preditores para tentativas de suicídio, mas violência, por exemplo, é um grande preditor, né, para suicídio. No meu projeto de pesquisa, a gente tem vários dados de pessoas que sofreram violência sexual, por exemplo, com maiores chances em níveis bem maiores de tentar suicídio. Por exemplo, um dado que é um dado brasileiro, um dado de 2017, se eu não me engano, de que uma mulher que sofre violência, ela tem 11 vezes mais chance de se engajar em um comportamento suicida do que outra mulher, né? Então, quanto maiores as vulnerabilidades que uma mulher possa apresentar no cotidiano dela, maior esse risco de suicídio, né? Um comportamento suicida ou até mesmo um comportamento autolesivo não suicida, né? Que a gente chama de comportamento para-suicida, né? Então é importante a gente pensar nesses contextos, né? Porque são esses contextos que são passíveis da gente manipular e alterando para ir pensando como transformar a realidade mesmo, né, amor? Isso mesmo. E é isso. É tanto que, assim, retornando à questão das notícias agora sobre a mulher, eu estava vendo uma notícia da Folha de São Paulo, em abril, Uhum. que mostrava que o número de mulheres assassinadas dentro de casa quase dobrou no período de 24 de março, foi o dia que fechou o comércio na cidade de São Paulo, até o dia 13 de abril. O número dobrou em relação ao ano passado. Então, Uhum. assim, são questões que estão aí, né, Fernanda, Certo. que exige um debate, uma discussão sobre isso. E Uhum. como você já tinha pontuado, o suicídio, muitas vezes as pessoas falam, ah, não notificar, porque isso aumenta o número de casos de suicídios, não falar sobre. Só que é importante falar sobre, mas desde que se fale com responsabilidade e etc., Exato, exato. tenha um, um, uma certa ciência do que está falando para não incorrer nisso. Sim. Né? Então, um outro dado, acho que você que me apresentou enquanto a gente estava conversando para a realização da live, era que a maioria das tentativas elas acontecem em domicílio, né? Ao mesmo tempo que a Mônica acabou de apresentar para a gente um dado em que quando as mulheres acabaram ficando mais em casa por questão do distanciamento social em relação à pandemia, a violência aumentou muito, né? Então, os lares, eles são lares que produzem mais violência e vulnerabilidade para as mulheres hoje em dia, né? E o espaço urbano, apesar de todos os acessos que possui, ele tem esse contraste de aumentar essa vulnerabilidade, né? Então, as mulheres, elas correm perigo, sim, no próprio lar.
a gente vive essa realidade. Eu acho que elas se expressam nesses números que você trouxe aqui pra gente, né, Mônica? Isso mesmo, Fernanda. Isso mesmo. É uma situação bem complicada, a situação da mulher nessa. E em toda a história, a mulher, né, tem passado por. Antes, se a gente for pensar assim, praticamente nem se falava de suicídios em mulheres. Então, de tanto que a mulher, como que eu posso dizer? A situação de vulnerabilidade da mulher, ela é tanta que às vezes até sobre a questão do suicídio é uma coisa que é como se não, a mulher é como se ela estivesse livre disso, como se ela fosse forte o suficiente, resistente o Perfeito. suficiente para não ter, sei lá, não sofrer com ideação ou com algum comportamento suicida, né? Perfeito. Né? Temos algumas ideias sociais relacionadas, né, que são ideias machistas, que elas são relacionadas ao feminino como que está acostumado a sofrer, que sofre mesmo, né? E os homens não têm muito essa possibilidade de sofrer, né? Então talvez esteja mais relacionado até a própria forma como o homem lida com o adoecimento, com o sofrimento e como a mulher lida, né? Então, às vezes, as mulheres estarem colocadas tanto num espaço de sofredora, digamos assim, que um comportamento desse às vezes não tem a devida atenção, né? Isso, isso mesmo. É isso, Fernanda. Além disso, se a gente for pensar assim e abordar a questão do suicídio, das questões que, na verdade, quando eu comecei a estudar suicídio, eu comecei a fazer um levantamento dos estudos. E nesses estudos eu comecei a verificar essa questão do sexo masculino, do sexo feminino, o quanto cada país relatam sobre isso. E Uhum. você tem estudos sobre suicídios só relacionados ao suicídio em homens, já só relacionados aos suicídios em mulheres, pelo menos até então eu não encontrei na literatura. E, e assim, é um dado que. E uma coisa que nós não falamos, não sei nem se cabe aqui, que um dos maiores estudiosos do suicídio, né, Fernanda, foi Durkheim. Ele Uhum. trouxe o tema do suicídio para a sociedade, ele já trouxe nessa perspectiva geoespacial a questão do suicídio, Ah, tá, naquela interessante. Se quiser, época. pode contar, fica à vontade. Eu tô super interessada. Acredito que o pessoal também. Então, o, o Durkheim, para o Durkheim, no caso, assim, na visão do Durkheim, que ele considerava o suicídio um fenômeno coletivo, então tudo Uhum. era por conta da questão social. Então, por exemplo, hoje, nessa época que nós estamos vivendo de isolamento, eu olhando assim para uma perspectiva de Durkheim, a mulher tem todos os motivos do mundo para dizer, nossa, a vida é tão tédio. É, porque trata-se de um momento em que a mulher ela está em isolamento social, ela está em menos contato com outras mulheres, uma vez que a mulher é muito de falar sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções, e nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento que cada um está tendo que se ficar mais em casa e assim, apesar de ter as redes sociais, etc., ainda é um momento complicado assim nessa situação. Uhum. Então isso 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 implica, né, nos serviços de saúde, sei lá, nos órgãos competentes, fornecer mais vias de acesso dessa mulher a estar tá notificando, a estar tá falando sobre sua situação. E, Uhum. enfim, é bem por aí. Eu acho que quando você traz essa questão do coletivo, né, a gente considera que um sofrimento psicológico também é um sofrimento social, né? Ele está relacionado a variáveis sociais, a gente vive no ambiente social que impacta a nossa vida o tempo todo, né? Então, todo comportamento é uma interação com o meio em que ele ocorre, né? A própria ocorrência dele é relacionada a isso, né?
Então, E como também essa questão da própria rede de apoio, né, Mônica? Se a gente está falando de uma questão coletiva, como que é a rede de apoio das mulheres, né? Quando você traz, por exemplo, essa questão das mulheres falarem mais sobre os sentimentos, será que é assim mesmo? Né? Será que às vezes são algumas crenças que a gente tem em relação ao feminino, em relação às mulheres, e às vezes não é bem assim, né? Que se apresenta dessas crenças de que as mulheres vão falar, que as mulheres vão resolver de alguma maneira, que elas vão expressar, ou que elas vão dar conta de uma forma, porque já que elas são figuras de cuidado para tantas sim, pessoas, né? Elas também vão cuidar de si, né? Então, talvez essas crenças elas impedem até uma rede de apoio, seja uma rede de apoio assistencial, né? Pensando nos equipamentos de saúde, mas seja também uma rede de apoio da comunidade, né? Das pessoas em volta. A gente recebeu uma perguntinha aqui. A rede social contribui no aumento do suicídio nas mulheres? Não sei quem perguntou, tá como Santonero. Bom, é, a gente não tem esses dados, a gente não levantou dados em relação às redes sociais, né, Mônica? não levantamos dados. O que se tem de dado é que se por exemplo, a televisão, etc., se notificam mais, tanto que foi até em certo ponto foi proibido ter a divulgação dessas taxas, né? Porque se considera que tem um certo aumento. Porque uma das coisas que se falam muito na questão do suicídio é o suicídio por imitação, que seria, por exemplo, no caso de morrer uma celebridade e muitas Uhum, pessoas acabarem se matando, às vezes da mesma forma que a celebridade. Tem até estudos sobre aquele ator norte-americano Robin Williams, quando ele morreu, uhum. e que teve uma certa. Aumentou o número de casos de suicídios. Tem também estudos realizados em outras regiões que mostram que em determinada região, quando ocorre um suicídio, há uma tendência de ocorrer outros casos semelhantes próximos. Então, Uhum. tem essa questão também. E agora, nas redes sociais, ainda não temos esse dado. Eu acho isso bem interessante a sua pergunta. Obrigada por participar aqui com a gente. É, Acho que faz bastante sentido isso que a Mônica falou. Existe um consenso da não divulgação do método utilizado em suicídio, né? Então, quando podem perceber quando vocês veem notícias relacionadas a pessoas anônimas ou não, não se divulga a forma ou se evita divulgar a forma por considerar essa questão que a Mônica está trazendo, né? Mas eu acho importante a gente pensar um pouquinho a respeito do que o que seria esse suicídio por imitação, né? O que falaríamos acerca disso? Então, vamos considerar, a gente acabou de falar, né, que o suicídio ele envolve várias vulnerabilidades que uma pessoa já passa na vida dela, né? Então, acreditamos que uma pessoa, quando ela comete um suicídio, é devido a essas vulnerabilidades que de alguma maneira foram se acumulando ao longo do tempo e a pessoa não apresentou alguns recursos que ela conseguisse lidar com essas dificuldades, né? Com essa vulnerabilidade que muitas vezes é um histórico de vulnerabilidades, né? Não é sempre uma questão pontual, enfim, né? Talvez isso seja outro assunto. Mas, de toda forma, acho importante a gente pensar nessa questão da imitação, né? Se talvez uma imitação, na verdade, é uma pessoa que já nada, né? No caso, uma mulher que já estivesse engajada em um comportamento suicida, já estivesse apresentando ideações, apresentando planejamentos, invariavelmente tentativas, e talvez a imitação fosse mais a questão do método mesmo, de ser um método mais efetivo, né? A própria questão do método, ela é bem relacionada ao o quanto aquele método é mais letal e quanto às vezes não, né? E isso talvez envolve bastante as tentativas no quanto a pessoa está engajada. Né? Uma pessoa que acaba se engajando no comportamento suicida, mas seleciona um método que, porventura, não é um método tão letal, talvez mostre
a tentativa dela, às vezes, de pedir uma ajuda, né? Ou de tentar lidar com o sofrimento dela antes de ser letal o suficiente para que ela venha a falecer, né? Então, talvez tenha outras variáveis envolvidas, sabe, Sam? Eu acho que com a sua fala e com a fala da Mônica, eu fiquei pensando um pouquinho nisso, né? Essa questão da imitação, eu acho que, na verdade, é mais na efetividade do método, né? Sim. E, é uma questão, assim, até mesmo sociocultural, né? Essa questão que eu comentei da imitação, por exemplo, tem estudos que mostram que em toda aquela história da baleia azul, daquele jogo, também teve Acabaram de falar pra gente falar daquela série 13 isso, Porquês, sabe? isso, os 13 porquês e etc. Tem estudos que mostram que teve um certo aumento. E nos 13 porquês começa com uma menina, né, Fernanda? É uma mulher que começa tendo relatos do processo do suicídio, do comportamento suicida. Então, assim, é algo que para a gente se pensar mesmo Eu acho que sim. e uma das coisas que, assim, que segundo os especialistas previne o suicídio, são os fatores de risco, é a questão que eu já até comentei aqui, da solidão, né, Fernanda? Acho Uhum. que, assim, a mulher, quando a mulher que ela é só, no fato, assim, eles falam isso até mais para homem, mas eu acredito, colocando aqui, vale para mulher também, que os homens que se matam tendem a ser pessoas que têm menos contato com a religião, são pessoas que solteiras e E aí tem um certo perfil de pessoas que tendem mais a esses comportamentos. Eu acredito que quando você traz, né, o fato de ser solteiro, o fato de não ter uma religião, não é, acho que não é muita a característica da parceria, de ter ou não a parceria, ou de ter ou não uma religião, né? Eu acho que Isso. elas envolvem mais a função que aquilo pode ter na vida da pessoa, né? Então, às vezes, uma figura de cuidado, né? Às vezes, uma figura de proteção, a religião tem um aspecto importante na vida de muitas pessoas, né? Um aspecto de social, um aspecto de cuidado, um aspecto de segurança, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala disso, não é do ato de ter ou não ter, mas a função que aquilo envolve, né? A Patrícia acabou de falar sobre vínculos, né? A dificuldade de construir vínculos. Exatamente, né? A gente sabe que tem a questão social, a questão de vínculos. Quando a gente fala de rede de apoio, é isso, né? Rede de apoio é pessoas que podem te ajudar, pessoas, equipamentos, instituições que podem te ajudar a passar pelas adversidades da vida, né? E nem sempre ter uma parceria significa que você vai ter uma figura de cuidado ali para lidar com essa diversidade. Religião, é a mesma coisa, né? Mas pode ser o caso, né? Então, acho que quando a gente pensa nessa questão do vínculo, a gente está falando do cuidado, né? A Paty acabou de falar isso, exato, né? Pensando do vínculo como um cuidado mesmo, uma figura de referência, né? Todos nós temos as figuras, em maior ou menor grau, figuras de referência ao longo da vida, né? A gente vai construindo nossa rede de apoio ao longo da vida, né? E pessoas em vulnerabilidade muitas vezes têm essa rede de apoio já fragilizada por um longo histórico, né? E pensando em pessoas que sofrem violência, né? Trazendo um pouquinho aqui para o meu estudo, quantas vezes um dos dados que a gente tem de violência doméstica, violência sexual, por exemplo, é com parceiro íntimo, né? Então, quanto a essas parcerias, esses vínculos, eles foram quebrados e com uma ruptura violenta, né? E os impactos que isso gera nas mulheres, né? Os impactos de figuras anteriormente de cuidado, figuras de referência, figuras de amor, que acabaram te violentando de diversas formas. E como isso fica para você, né? Então, acho que o suicídio vem aparecendo aí como um recorte dessa vulnerabilidade que vem se desenhando, na verdade. Não sei se você vê assim também, Mônica. Sim, sim, com certeza, Fernanda. E vem essa questão do vínculo, do quanto você, do contato social, etc. Isso tem muito a ver, está muito ligado a essa questão mesmo.
Uma das coisas assim que acho que é bem do seu estudo, né, Fernanda, que você já até comentou aqui, mas que as mulheres vítimas de violência sexual são mais propensas a sofrer o suicídio, né? Acho que você trouxe esse dado, você comentou aqui também conosco. E aí, Olha, a gente acabou de receber um comentário que foi assim: a religião é, a religião não ajuda muito quem está fragilizado, né? Se apega a algo. Eu acho que tem um pouquinho em relação a isso. Novamente, né? Quando a gente pensa em instituições, como a religião, por exemplo, né? Quando a gente pensa em figuras, são figuras que podem ser de cuidado, né? A relação que cada um estabelece com religião, por exemplo, é uma relação própria, né? eu Envolve aí o seu comentei a histórico religião de porque são os vida. estudos, na verdade, que citam, né? Que são um dos fatores de proteção, assim, mas não. Isso pode ser um grande fator de proteção, como é para muitas pessoas, né? E para outras pessoas não, né? Então ele pode vir a ser realmente algo a se apegar, né? Como foi o último comentário que a gente recebeu. Ó, ele falou assim: muita gente vive no isolamento, e isso contribui bastante com o fator. Eu acredito que sim. Eu Sim, acredito com que certeza. o isolamento social, ele vai diminuir a sua rede de apoio, né? Se você está mais distante, você tem menos acesso a figuras de cuidado, até figuras de referência em instituição, né? Sim, com certeza, Fernanda. Vamos ver se tem mais aqui algum comentário. Isso, aí ele continua dando a contribuição dele, falando que, na perspectiva dele, a religião ajuda muito. Eu acho que faz todo sentido, assim, né? A gente começar pensando nesse aspecto, né? Eu só acho legal a gente sempre de pensar bastante na função daquilo, né? Senão a gente acaba atribuindo uma categoria de ter ou não ter, né? E sim a função que a gente estabelece com qualquer instituição e com qualquer pessoa, né? Sim, isso mesmo, Fernanda. É bem importante a gente pensar nisso. Ah, ele falou, sou ela. Ah, desculpa, Cássia, não sabia. Tudo bem. A Suelen perguntou: existem fatores de risco relacionados à idade? Sim, o que demonstram os dados? Que há uma maior propensão de ocorrer em pessoas de 15 a 29 anos. Isso há também uma propensão de ocorrer nas pessoas mais idosas. E no Brasil tem-se o dado da população indígena também, que diz que tem ocorrido, tem crescido o aumento de suicídio Olha, que da população interessante. indígena. Então, essa questão da idade, sim, elas consideram, sim, de 15 a 29 anos, e os indivíduos mais idosos também têm uma tendência a se matar mais. Talvez seja até mesmo porque as mulheres idosas, né, elas tendem a esse isolamento das mulheres idosas, ele já é uma questão mais própria da própria idade mesmo, que às vezes a mulher acaba se isolando e acaba comprometendo, fazendo o que contribua para que ocorra as Uhum, maiores taxas. é verdade. E, A Patrícia perguntou quais são. A Cássia disse que está adorando. Obrigado, Cássia. Fico muito feliz. obrigada, A Cá. Patrícia perguntou quais são os sinais de alerta do comportamento suicida. Eu acho que eles são bem peculiares, né? Acho que quando a gente pensa, tem uma frase, um estigma, né, social, que ele é bem característico. Acho que todo mundo já ouviu falar que quem quer se matar não ameaça, faz, né? A gente ouve muito isso. E é uma grande mentira, para não falar um grande preconceito, na verdade, né? Porque sim, quem se mata muitas vezes expressa isso de diversas formas, né? De Patrícia diversas acabou de formas. perguntar esses sinais, e esses sinais são justamente diversas formas, né? O comportamento, quanto a pessoa é, tem se empenhado em outras atividades na vida dela, né? Como ela continua engajada, por exemplo, no trabalho, ela continua em contato com amigos, ela está distanciada das atividades escolares, das atividades públicas dela, como que ela tá? É, Né? Ela traz, às vezes a pessoa não fala assim, olha, Mônica, eu quero me matar, né?
Não, a pessoa não fala com todas as letras, mas ela fala, por exemplo, tenho vontade de sumir, né? Com Isso. em determinados contextos, numa determinada frequência, né? Como que ela tem se apresentado, a regularidade dela, como ela era antes, como ela se apresenta agora, né? Eu acho que esses são os principais sinais, né? Existem várias formas de expressar sofrimento, né, Mônica? Sim, E e é nem todas são verbais. É interessante você falar isso, Fernanda, porque às vezes, assim, a pessoa até verbalmente, ela fala essas coisas, assim, ela pronuncia palavras que são indicativos de que ela está descontente com a vida e às vezes passa meio que desapercebido, a gente não leva em consideração. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um vício, talvez assim, tá, só dando um exemplo aqui, tá, gente? Por exemplo, alguém que é viciado em cigarro, por exemplo, às vezes está com vício em cigarro, está tendo problema em saúde em decorrência daquilo, mas às vezes a pessoa ela fala, não, enquanto eu estou viva, eu quero aproveitar isso assim mesmo, e ela fala de determinada forma que às vezes até a própria pessoa não percebe que aquilo pode pode ser um fator assim de descontentamento com a vida. Eu não estou querendo dizer, tá, gente? Fiquem. Eu acho que trazendo, né, isso que você está falando, um pouquinho da pergunta, como que esses sinais são lidos, por exemplo, nas cidades, né? Que é esse nosso recorte, né? Pensando numa urbanidade, num mundo tão acelerado, com tantas tarefas, né? Quem vive em São Paulo sabe bem como é sair em São Paulo, né? As pessoas têm mil atribuições, uma agenda lotada, as pessoas estão indo e vindo, né? Como é falar dos seus sentimentos em um ambiente como esse, né? Num ambiente urbano? Como é falar como você está se sentindo, ou quando você apresenta um comportamento de distanciamento do trabalho, ou distanciamento das pessoas, como ele é lido socialmente, né? Muitas vezes você é lido como preguiçoso, é lido como incompetente, né? E essa rede de apoio vai ficando cada vez mais enfraquecida e a pessoa muito provavelmente com maiores dificuldades relacionadas àquilo, né? Então, quanto a nossa comunidade verbal, né, a cultura também não dá essa atenção social e ela é punitiva, muitas vezes, que acaba favorecendo, né? Um sofrimento maior para aquela pessoa. Sim, e A Kátia comentou que onde ela mora, teve vários casos e parte deles foi devido a problemas no relacionamento. Kátia, a gente tem esses dados, né, de questões relacionadas a dificuldades de relacionamento, mulheres que sofrem violência doméstica, né? Quando a gente fala violência doméstica, a gente compreende aí uma violência em diversos níveis de uma parceria, né? Abuso psicológico, relacionamentos abusivos, agressões físicas, coação. isso mesmo. Uma outra pergunta da Tóquio foi sobre a automutilação. Ela é um grande sinal de que uma pessoa está prestes a realizar ou pensa em suicídio? Bom, Tóquio, eu acho que tem um pouquinho sobre o que a gente conversou no comecinho da live, né? Nem toda automutilação ela é uma automutilação que envolve um suicídio, que tem a intenção de suicídio, né? Então, vou falar um pouquinho mais. Uma autolesão, ela pode ser tanto uma forma de aliviar um estresse ou de tirar de uma situação estressante, ou como receber uma atenção, por exemplo, ela pode ter tanto reforçamento negativo, que a gente chama que é para eliminar algo que está incomodando, como reforçamento positivo, que é para acrescentar algo que você, porventura, está precisando, como a atenção social de um amigo, por exemplo, né? E ela também pode ter essa questão que a gente chama de alívio, que é uma estimulação automática, que é a questão tátil mesmo envolvida na automutilação. Então, nem todo esses comportamentos vão ter um viés suicida, né? Ele pode ter. Cabe da gente pensar na função. E como a gente faz essa função? Pensa nessa função. É só entrando em contato mesmo com a pessoa, né? É só em contato que a gente consegue perceber como é aquilo para ela e como aquilo tem se apresentado. E se aquilo está em desenvolvimento para uma tentativa de fato, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas sim, um comportamento autolesivo suicida é um grande preditor para uma tentativa mais efetiva. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha.
É, a Suelen perguntou: existem locais de atendimento e acolhimento no SUS para pessoas que precisam de ajuda nesse sentido? Tem uma série de ações da Promotoria do Estado que disponibilizam, tem telefones que disponibilizam o contato para quem estiver sofrendo abusos, que quiser procurar ajuda. No SUS, assim, do SUS eu tenho bastante mais conhecimento sobre a urgência e emergência, que é uma área que eu atuo. Uhum, E já na urgência e emergência, a gente já tem acesso no caso já meio que efetivo, né? Na tentativa já feita e uhum, nos casos de suicídio mesmo. Nos casos do comportamento suicida, eu nem tenho como falar muito, porque, assim, realmente eu já tenho mais acesso a esses dados ao caso já consumado. Mas pelo que eu uhum, vi, que eu andei vendo e etc., a Promotoria do Estado tem uma série de links que eles oferecem e fornecem informações sobre onde a mulher obter ajuda, e inclusive para essas situações. E, e principalmente agora na quarentena isso aumentou. E uma coisa assim, Fernanda, que eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando, a situação da mulher antes da quarentena. Como que era a nossa situação, assim, sabe? Antes da quarentena, tudo bem, se olharmos para a questão do suicídio, os dados mostram que a maior porcentagem de suicídio, a maior taxa de incidência de suicídio é nos homens e a menor uhum. taxa nas mulheres. Por outro lado, aí chega a quarentena, né? Que é toda uma situação bem complicada. Eu fico pensando, a situação da mulher na quarentena. Uhum. O que tem sido noticiado, o que nós temos visto é que é uma situação de extrema vulnerabilidade, né? A mulher, ela está tendo que exercer inúmeras tarefas, como a gente comentou, sofrendo violência, tem aumentado o número de casos de violência e etc. E aí eu fico pensando, e no pós-pandemia? Como pensar a situação da mulher no pós-pandemia? Como é que essa mulher vai. O engajamento dessa mulher na questão de casa, do trabalho, essa mulher, ela vai ter essa. Como é que vai estar toda essa questão, né, da mulher, do engajamento social da mulher, é uma coisa para se pensar. E, e em relação ao SUS, eu acredito que é possível, sim, disponibilizar mais meios de acesso com maiores visibilidade para as pessoas, porque tem muitos meios das pessoas ter acesso, só que esses acessos não são divulgados, não chegam até as pessoas que precisam. Certo. Bom, eu acho que faz todo sentido quando a gente pensa nisso, né? Envolve um pouco da pandemia, né? Da questão do distanciamento social. Na verdade, ele é um potencializador de uma situação que ela já vinha acontecendo antes, né? Se o lar já era agressivo e você tem que ficar num lar agressivo, por exemplo, só vai potencializar, né? Não é que tornou agressivo, né? Ele já era agressivo antes, né? Então, talvez a gente esteja vivendo uma situação mais escancarada que, na verdade, já vinha acontecendo, né? E aí, acho que super cabe o seu questionamento. E como será depois, né? Bom, a gente já está finalizando, nosso tempo já está acabando. Eu queria agradecer muito você, Mônica, por participar. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem, quem participou. Espero que tenha ajudado e sido interessante para vocês. Para finalizar, o CVV, ele é o Centro de Valorização à Vida, que envolve as chamadas gratuitas para pessoas que estão engajadas em comportamentos suicidas, são voluntários, pessoas que estão dispostas a te escutar, escutar uma pessoa com dificuldades e que, de alguma forma, estão sofrendo naquele momento e precisam de ajuda naquele momento, né? Então, esse é o telefone, ele é gratuito para todo o Brasil. E é sempre bom a gente divulgar, né? Acho que falar sobre suicídio não é apenas, né, no conhecido Setembro Amarelo. Eu acho que é uma prática que a gente acaba sempre precisando trazer à tona. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, É isso, Mônica. pessoal. Fernanda, muito obrigada. Obrigada, pessoal. E espero ter contribuído, né, com Sem alguma dúvida, informação sobre contribuiu. suicídio. E
Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.